Boa noite a todos, quero agradecer a presença de todos. Nós estamos hoje dando continuidade, né, ao 12º Simpósio da Engenharia de Produção, e eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né. Primeiro eu gostaria de agradecer aos mantenedores, ao Maicon, a Maria Cristina, a coordenadora do curso, a Regina, a imprensa que nos dá o apoio, e a comissão, né, que a professora conta com a comissão que me ajuda muito, né, para organizar todos os simpósios, inclusive a esse, né, então eu gostaria de agradecer ao Horácio, ao Otávio, que são do 10º período, e ao Guilherme, que é do 6º período. Muito obrigada, porque vocês me ajudam, e sem vocês a professora não conseguiria fazer o simpósio sozinha. Hoje, né, dando continuidade, ontem nós tivemos a mesa redonda, hoje nós vamos ter a palestra, né, do Luciano Queiroz de Araújo Júnior, ele é doutorando, né, em engenharia de produção aqui na Universidade Federal de São Carlos, ele é mestre e graduado em engenharia de produção, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, então ele vai, né, compartilhar os seus conhecimentos sobre a indústria 4.0. Luciano, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, agradeço também ao professor Gabriel e à professora Silvana que estão aqui conosco e a todos os alunos que eu sei que vocês ainda estão entrando na sala, mas daqui a pouco a nossa sala vai estar repleta e mais uma vez, vocês podem fazer as perguntas durante a explanação do Luciano. Luciano, muito obrigado. Se você quiser começar, fique à vontade. Olá, Márcia, boa noite. Muito obrigado, primeiramente, né, ao convite feito pelo professor Gabriel. Eu fiquei muito feliz com esse convite, né, e agradeço à Unicep e a todos vocês que são da comissão do Simpósio de Engenharia de Produção a ter feito, né, a ter me chamado para falar sobre esse tema, né, esse tema que eu gosto muito, esse tema que eu já venho estudando tem alguns anos sobre isso, né, e é muito bom estar falando com engenheiros de produção, porque quando a gente fala sobre indústria 4.0 para outras engenharias, se torna algo um pouco mais complexo, porque cada engenharia tem a sua especificidade e às vezes a linguagem da gente não é a mesma. Então, eu dou aula para engenharia mecânica, dou aula para engenharia civil, dou aula para engenharia elétrica. O linguajar da gente é diferente, né? E a nossa abordagem aqui vai ser uma abordagem bem de engenharia de produção em si, realmente para vocês. Espero que vocês realmente gostem do assunto. Como a professora Márcia já falou, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da apresentação, vocês podem estar tirando as suas dúvidas, tá? É a primeira vez que eu vou dar uma palestra online, então é algo que eu espero que não seja realmente muito maçante, porque eu sei o quanto é difícil todo esse período que nós estamos vivendo no ensino aqui no Brasil, né? E vamos dar continuidade ao simpósio, né? Ontem vocês viram o trabalho remoto de um engenheiro, né? Foi uma mesa redonda que eu tenho certeza que foi muito interessante, foi muito bom. E já, querendo ou não, isso já abriu um pouco, né, o assunto para o que nós vamos ver hoje, né? Nós vamos estar falando sobre indústria 4.0, que é justamente a entrada, não é, é, tecnologias dentro de uma indústria e como é que nós vamos estar atuando com essas tecnologias, com todas essas novidades para ter um ganho de produção, né? Esse que é o objetivo geral da gente. Então vamos iniciar aqui a nossa apresentação, não é? E eu já inicio falando, né? Tipo, eu acho que isso é algo que todo mundo já consegue entender e ver, é que a digitalização, né? A revolução digital, ele está de fato em todo lugar, não é?
Hoje, as empresas que mais valem, né, as empresas mais valiosas, aquelas que têm o maior valor de mercado, são aquelas que lidam com informação. Né? E aí a gente tem o caso do Google, a gente tem o caso do Facebook, a gente tem o caso do Instagram, nós temos o caso do Twitter, que são empresas que lidam com ativos intangíveis. E, e a ideia é que a gente tem que tirar da cabeça, cada vez mais, que os produtos físicos eles são importantes. Hoje não. Hoje, as empresas que detêm o poder da informação são aquelas empresas que são mais valorizadas no mercado. E isso, né, faz parte de todo esse ambiente caótico que nós vivemos hoje. Quem já viu aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, de uma série chamada Black Mirror. Alguém já ouviu falar dessa série? Se sim, digam só no chat aí se vocês conhecem ou não essa série. Opa, tô vendo aqui que muita gente conhece. Eu sou um fã dessa série, gente. Eu acho essa série super interessante e eu acho que realmente ela consegue mostrar pra gente o quanto nós somos dependentes da tecnologia e, obviamente, né, ela é uma série um pouco futurista, ela mostra os impactos que algumas tecnologias elas vão ter em nossas vidas. E a ideia principal é a gente entender o como é que essas tecnologias elas afetam a vida das empresas. Né? O Black Mirror é muito com uma visão de tipo de como é que ela pode estar afetando nossa vida como pessoa física. E agora, enquanto uma pessoa jurídica, enquanto uma indústria, o que é que a adoção dessas tecnologias ela vai estar afetando o dia a dia de uma indústria? Qual é o papel que o engenheiro de produção, engenheiro mecânico, enfim, qual é o papel que o engenheiro vai ter dentro desse novo contexto? Para que a gente chegue a essa resposta, né, que a gente de fato compreenda todo esse contexto e a gente possa responder essa pergunta, que é de fato o que nós queremos saber hoje, a gente tem que entender o conceito. Então, o objetivo desse momento de hoje é a gente compreender o que é a indústria 4.0, compreender um pouco melhor sobre os seus conceitos chaves e tecnologias básicas. Então, obviamente, eu acho que como vocês já devem saber, esse assunto é um assunto muito abrangente, é um assunto muito complexo, e não é o objetivo dessa palestra a gente está querendo elencar todos os pontos, e sim fazerem com que vocês compreendam a base dessa indústria 4.0, e aí sim que vocês possam ir atrás de novos conhecimentos a respeito do tópico. E para tanto, vamos falar de uma forma bem rápida o como a gente chegou nessa quarta revolução industrial. Né? Eu acho que vocês já viram muito isso na faculdade, né, sobre indústria 1.0, 2.0, o 3.0. Então, a primeira revolução industrial, que também ela foi conhecida como era a vapor, ela ficou conhecida por inovações que causaram uma mudança significativa no setor industrial. Né? Daí foi o nome revolução, né? Onde onde destaca-se o início da utilização de máquinas para automatizar os processos que até o momento eram feitos de forma artesanal. Né? O que possibilitou essa dinamização, por exemplo, das minhas linhas de produção industriais foi a utilização do carvão como meio de fonte de energia, onde foi possível ter as primeiras máquinas movidas a vapor e a água.
Aproximadamente no início do século XX, nós tivemos a segunda revolução industrial. Essa revolução, ela foi a mais conhecida entre todas, né? E de fato é aquela que tem uma maior influência na nossa vida enquanto indústria, não é? Esse momento ele foi marcado pela produção em massa, né, que é a base do Fordismo, e a substituição do vapor pela energia elétrica, né? Inclusive, em vários cantos, vocês podem ver como a era da eletricidade, não é? E o objetivo dessa segunda etapa foi estruturar a minha empresa para que possibilitasse o aumento dos lucros, não é? E para o alcance desse objetivo, né, de aumentar os lucros da empresa, várias tecnologias elas foram criadas. E a gente pode destacar, não é, a minha linha de montagem, como tem aqui o meu Assemble Line. Os avanços tecnológicos nos campos da informática e da robótica desencadearam o que a gente conhece como a terceira revolução industrial, né? E isso foi nos últimos anos aí do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tinha antes uma produção, né, que era baseada no modelo de Ford e Taylor, e começou a seguir os preceitos básicos do toyotismo, né? E aí a gente entende que o toyotismo existia uma produção que era puxada pela demanda dos clientes e não mais empurrada como era a base do Fordismo. E a gente pode destacar, né, diante desse contexto da indústria 3.0, né, o processo de globalização, né, e consolidação das minhas cadeias de suprimento. O uso da eletrônica e da TI também, ela foi extremamente importante, porque ele é o ponto-chave para que a gente compreenda o conceito dessa indústria 3.0, e ele vai dar para a gente, né, o, ele vai introduzir dentro da indústria o conceito de automação, não é? E essa era, ela pode ser conhecida como era da informação. E aí a gente chega no que nós estamos falando de fato, né? Que é a indústria 4.0. Indústria 4.0, pessoal, é um conceito novo, tá? A primeira vez que falaram esse termo foi em 2011, lá na Alemanha. E a ideia era propor uma nova visão industrial que ela tivesse como uma característica fundamental, minha produção descentralizada e digitalizada, né? Onde os meus elementos de produção eles são capazes de se controlar, de desencadear ações e responder às mudanças em ambientes de forma autônoma, né? E até mesmo a gente vê um conceito bem forte dentro desse contexto de ser autônomo da inteligência artificial, que hoje ele é muito usado, nós usamos muito eles aqui. Eu não sei quem aqui tem um iPhone, mas a ideia do Siri, né, é justamente essa. O Siri, ele é ele é um sistema dotado de uma inteligência que ele pode se controlar, ele pode responder a diálogos, ele pode compreender o cenário e ajudar, não é, as pessoas no que eles pedem. E essa era, né, da indústria 4.0, ela é muito conhecida como a era do sistema cyberfísico. Então esse aqui é só um gráfico, pessoal, que mostra um pouco do que nós estamos falando. Então, iniciou com uma produção manual,
foi-se para uma ideia de produção em massa, não é? Foi na terceira revolução industrial, essa minha produção em massa virou uma customização em massa, e agora nós estamos lidando dentro de um contexto, né, uma personalização em massa. O que é hoje que nós estamos vivendo, né? É, primeiro, se espera que o futuro da produção ele seja, digamos, caracterizado por algumas pequenas redes de produção. Essas pequenas redes de produção, como eu falei para vocês anteriormente, elas serão descentralizadas e elas irão atuar de forma autônoma, ok? Os nós dessa minha rede, elas são chamados de fábricas inteligentes. E essas fábricas inteligentes, elas serão conectadas a uma rede de cadeia de valor maior que atende às demandas dos clientes. E essas demandas, elas são cada vez mais exigentes, e os clientes, eles querem produtos cada vez mais personalizados, né? A gente vai ter que sair de uma ideia de uma produção em massa, que todos os clientes, eles aceitam o mesmo produto, para uma ideia que cada cliente, ele é único. Cada cliente ele tem a sua especificidade, e a empresa ela vai tentar se modernizar ao ponto que consiga atender essas demandas que são um pouco diferentes de um cliente ao outro. Nesse sentido, quando a gente fala de uma transformação industrial, não é? Estamos vendo alguns avanços disruptivos que estão integrando os trabalhadores, máquinas e produtos inteligentes, além dos sistemas de produção e processo, né? Essas nossas tecnologias, elas irão ter novas formas, né? Tipo, a ideia é que a gente faça uma produção de personalização em massa. Vamos falar esse termo para que fique mais claro. E a ideia é que o seguinte, é, eu percebo, então, que na minha empresa, né, as abordagens que eu utilizo, elas devem ser mais inteligentes, elas devem ser mais flexíveis e elas devem ser mais dinâmicas, né? Então, as minhas máquinas e os meus equipamentos, eles irão combinar o melhoramento de processos cibernéticos com algumas possíveis tomadas de decisões autônomas para lidar com a complexidade da minha cadeia de fornecimento e ordens de clientes que são flutuantes. E aí eu falei para vocês aqui um conceito de cibernético. E aí vocês podem estar perguntando o que é isso, né? O que é cibernético? Alguém sabe o que é esse conceito? Tipo um SAP, né? O Marlon falou. Quando a gente fala assim, alguém? Quem ia falar? Não, eu que me atrapalhei aqui, o Tudo Marlon. bem. Desculpa. Tudo bem. O cibernético, ele é um estudo do sistema nervoso, por exemplo, do cérebro e dos sistemas de comunicação eletromecânicos. Então, a ideia do cibernético é que a gente lide com o digital. Então, se eu penso em um processo cibernético, eu vou estar realmente pensando em um processo digital. E aí, a base
da indústria 4.0 é o sistema cyberfísico. O que é o sistema cyberfísico? Justamente o sistema cyberfísico é aquele que vai estar fazendo uma integração do mundo digital com o mundo real. Então, o mundo cyber, que é o mundo digital, com o mundo físico, ou seja, com minhas máquinas, com as pessoas dentro da empresa. O nosso maior desafio dentro desse contexto é tentar estruturar, não é, uma empresa que consiga de fato atuar com esse sistema, fazendo com que a empresa ela tenha os ganhos que se esperam. Quais são os ganhos que se espera quando a empresa ela adota a indústria 4.0? A gente espera que a empresa ela consiga fazer uma maneira inteligente de combinar o mundo real e o mundo virtual. Não é? Que a gente consiga estabelecer uma rede autogerenciada entre humanos, entre máquinas, entre os produtos e os objetos, certo? Então, a ideia, não é, da indústria 4.0, que tem como a base o sistema cyberfísico, é que a gente consiga integrar e estender os processos de manufatura nos níveis intra e interorganizacional. Certo? Então, à medida que mais software e mais inteligência eles são integrados em produtos e sistemas industriais, as tecnologias preditivas, elas podem ligar ainda mais as máquinas, as pessoas e processos como uma comunidade colaborativa. Então é esse o principal desafio que nós temos quando a gente fala dentro desse contexto da indústria 4.0. Vocês até o momento têm alguma dúvida? Eu posso continuar? Como é que está? Para eu sentir como vocês estão. Turma, vocês podem fazer as perguntas pelo chat ou podem abrir o microfone. Mas eu também aqui estou tranquila. O pessoal está se Excelente. manifestando. Eu estou vendo agora aqui. Tá ótimo, então. Então tá bom. Então, né, como a gente estava entrando dentro do contexto do sistema eh, eh, cyberfísico, né? Então a ideia é que mais produtos manufaturados, eles serão os produtos inteligentes. Então, com base na minha conectividade e no poder de computação, a principal ideia por trás dos produtos inteligentes é que eles irão incorporar alguns recursos de autogerenciamento com uma capacidade para que eu faça armazenamento e análise de dados. Então, quando esses softwares que eu tenho dentro da empresa, eles são conectados à rede, né? E aí aqui a gente tem até a ideia do meu cloud, ou seja, da minha nuvem, a gente denomina o que se conhece como internet das coisas. Não sei quem já ouviu falar esse termo, mas nada mais não é? Que quando a gente tem os sistemas, que eles vão ter a função de conectar e controlar os meus sistemas físicos e virtuais da empresa. Então, não a gente até tem um termo chamado interoperabilidade. O que é, né, essa interoperabilidade? É quando os sistemas cyberfísicos, humanos
E as fábricas inteligentes, eles interagem uns com os outros através da minha internet das coisas, ok? Então a gente já viu agora outro termo, né? Internet das coisas é quando a gente coloca todo esse sistema que nós estamos fazendo no software dentro da internet. E aí nós vamos falar um pouco mais sobre o que é esse IoT, né? Internet of Things, que nós vemos muito dentro da indústria 4.0, né? Aqui é só para que vocês. Depois eu passo esse material, se vocês quiserem, para a professora Márcia ou para o professor Gabriel, e eles passam para vocês. Então, a principal ideia do sistema cyberfísico são elementos computacionais controlando entidades físicas dentro da empresa, não é? Então, nós temos esses elementos físicos e sistemas de engenharia que eles são monitorados, eles são coordenados, controlados, eles são integrados com base em um sistema, né? Que até o pessoal falou, SAP. Sim, SAP é um sistema, por exemplo, que faz esse monitoramento, né? Que faz toda essa junção de informações. E quando a gente usa o sistema cyberfísico, né, a gente vai conseguir ter um grande avanço dentro da empresa e a gente conseguir enxergar onde é que nós vamos ter que melhorar os sistemas físicos. E porque nós vamos ter toda a base digital e é mais fácil que a gente tome uma decisão com base em todos os dados vistos de uma forma integrada. E aí a gente entra dentro do conceito, né, que eu já falei para vocês, dessa Smart Industry, né, ou seja, dessa indústria inteligente, dessa fábrica inteligente dentro da empresa. Então, a ideia é que as empresas elas se tornem mais eficientes, elas se tornem mais conectadas e que elas fiquem mais inteligentes, não é? Então, nós vamos ter várias interfaces que elas vão ser touchless, elas vão ser mais fáceis, elas vão ser de interações mais seguras. Dentro da empresa, nós vamos ter vários sensores que vão estar coletando informações sobre todas as máquinas no tempo todo, né? Isso aí a gente já entra dentro de uns conceitos que, tipo assim, é muito difícil vocês encontrarem uma empresa que ela seja 100% indústria 4.0, né? Que ela tenha o conceito assim 4.0 completamente integrado. Hoje não existe, não é? Então é muito difícil você encontrar uma empresa, por exemplo, eu digo muito no Brasil, tá? Na realidade de Europa é um pouquinho diferente, no caso lá da Alemanha, do Japão, do Canadá, Estados Unidos, que são mais avançados, mas é muito difícil que você encontre, tipo assim, uma empresa que esteja completamente conectada com todas essas tecnologias e que elas não tenham influência de outros tempos, de outras eras, certo? E além disso, não hoje o que se espera é até mesmo uma grande revolução que os produtos eles contenham instruções para que ele seja manufaturado. Ou seja, o operador, a gente chega a um nível de desenvolvimento que os próprios operadores eles terão dúvida no próprio, digamos, produto. Eles vão ter lá um código RFID que eu posso estar lendo esse código e ele vai dar instruções de como é que eu devo fazer a manufatura dele. Então, são muitos conceitos aí que nós vamos estar vendo e tentando entender. Esse aqui, que eu estou agora mostrando para vocês, são as 9 tecnologias básicas
da indústria 4.0. E vamos falar um pouco agora sobre cada uma delas, tá? Luciano, Pode falar, Márcia. agora eu tenho uma perguntinha. Então, Claro. você falou que eles vão se comunicar através de frequência de rádio, a princípio, ali na produção? Não somente com uma frequência de rádio, né? A gente espera que na internet das coisas a gente avance dessa lógica de uma estrutura de rádio e que a gente se conecte com uma rede segura, né? Que até a gente fala dentro aqui do conceito de assim, uma segurança cibernética, é que a empresa ela tenha essa integração dos sistemas e que tudo isso esteja na nuvem. Então a gente evolui, não um pouco desse conceito de frequência de rádio para uma frequência de internet que seja mais segura. Mas aí Ok, eles se comunicariam por Bluetooth, então? por Wi-Fi. Ah, Wi-Fi mesmo, tá. Wi-Fi mesmo. Mas aí não é uma rede, digamos, 3G normal, né? A empresa ela iria estar tendo a sua própria internet. Quando a gente fala internet das coisas e uma segurança de dados, é isso. A empresa ela gastar em uma segurança de dados e que ela tenha uma frequência de envio de dados que não seja a frequência da internet normal, né? E isso até ela garante com que os seus dados eles não sejam roubados. Ah, tá certo. Obrigada, Luciano. De nada, Márcia. Até mesmo o Guilherme, ele falou aqui, né, que existem empresas que estão alugando os equipamentos que enviam os dados por o Wi-Fi, não é? Que é justamente os sensores que eu falei para vocês, não é? Os seus equipamentos, eles vão ter os sensores. E o que são esses dados aí que o Guilherme ele falou? São alguns dados que são importantes. Então, por exemplo, a gente vai ter que identificar o que é crítico em uma máquina. O crítico nela aqui vai ser a minha pressão, ou vai ser a minha temperatura. Então, a coleta desses dados, eles não vão ser mais uma coleta de dados manual, porque o que a gente vê que tem uma maior dificuldade, né, na área de qualidade dentro da indústria ou na área do chão de fábrica, é essa coleta de dados feita de forma manual e que está também sujeita a muitos erros. Né? O Guilherme até está falando que eles usam para o controle de OEE, né? E a gente sabe que o OEE é o indicador de manutenção das máquinas, então que olha as falhas delas. Então eles pegam alguns elementos que são críticos da máquina e fazem essa avaliação. E o próprio sensor ele já faz a captação do dado e envia. Por isso que a gente fala que é algo inteligente, entendeu? Porque a gente não vai estar mais fazendo essa coleta de dados de forma manual. E isso faz com que o trabalho ele seja muito mais dinâmico e seguro, não é? Eu acho que isso aí vocês já têm conhecimento, vocês já sabem. A maior fonte de erros que tem dentro de uma indústria é o ser humano. Isso aí é óbvio. É muito mais fácil a gente estar lidando com a máquina do que com a pessoa, porque uma máquina ela não tem sentimento, uma máquina ela não tem as mudanças de produtividade delas são conhecidas e controladas. Né? A gente tem até mesmo o próprio conceito de depreciação, então a gente sabe quando é que ela vai estar perdendo a produtividade, mas a gente não consegue fazer isso com os homens. Então, para ter o aumento de lucro dentro da empresa,
se pensou nisso. Então, vamos colocar as máquinas, que essas máquinas agora elas sejam inteligentes, ou seja, que elas consigam substituir os homens nas funções mais braçais, nas funções operacionais, e isso a gente tem um aumento de produtividade e, consequentemente, um aumento de lucro dentro da empresa. E aí a gente até tipo, existem várias discussões, não é, é, sobre os malefícios, por exemplo, que a indústria 4.0 ela vai ter, porque muitos empregos eles vão se perder. Mas o que a gente está tendo que encarar é o seguinte: isso é uma realidade, isso é um fato, tá? É, sim, Marlon, eu vou mandar esse material para o Gabriel e para a professora. Nossa, eu esqueci o nome da senhora, desculpa. Da professora Márcia. É Márcia, né? Isso, eu, Ah, eu eu sou a Márcia e tem a Regina que você conversou tá. também. Isso, da professora Márcia e Regina, aí eu passo Tá para, ótimo, para ele. depois isso. Luciana, tem uma pergunta na hora que você falou que alguns, né, postos de serviço vão ser suprimidos, né? Então, mas não se cria também, porque a gente vai precisar de outro Isso. profissional, né, que seja, né, ter outras habilidades, mas que vão criar outros novos, né, empregos, né? Não empregos, Emprego. né? Não, isso, mas novas funções dentro da Novas empresa, né? funções, isso. Então, E isso é uma parte muito boa do estudo, Márcia, que se tem, porque a gente está vendo que na área de análise de dados vai surgir muitas funções. E o seguinte, o que a gente fala, né? Tipo, nós vamos estar substituindo o homem pela máquina, mas vai ter que ter algum ser humano que controle a máquina. Então, sim. vamos ter que ter uma função muito mais estratégica dentro da empresa, o que é o próprio conceito do engenheiro, né? O engenheiro não é alguém braçal, o engenheiro é alguém estratégico dentro da empresa, que está atrás das estratégias de produção dentro da empresa. Então, essa parte de análise de dados, essa parte de cibernética como um todo, em geral, é que vai ter um boom, já está tendo um boom, né? Aqui mesmo em São Carlos, se vocês veem, gente, o LinkedIn todo dia tem uma vaga de análise de dados lá naquela startup, meu Deus, que fica ali próximo do, da estação. Alguém lembra o Wor nome? O Work Novo Lab? Lab. O Novo Lab, Novo isso. Lab, isso, eu falei É, Work Lab. Novo lá Lab. na. Temos várias empresas, né? O Novo Lab, o Arquivei, E, Monitora, né, na veio cidade. Monitor. Inclusive, agora entrou, vai vir o Santander aqui para cá, né? Não sei se vocês sabem, mas a central de inteligência do Santander de dados vai estar aqui. Aqui em São Carlos, nós temos também a Serasa Experian, ou seja, Uhum. todo esse ecossistema que lida com análise de dados complexo. E é aí que nós temos que entrar. Não é? E aí que vão ter várias e várias funções dentro desse contexto de revolução industrial. Certinho, obrigada, Luciana. Nada. E aí a gente entra dentro do primeiro conceito, né? Que é o Big Data. A ideia do Big Data é o seguinte: hoje nós estamos lidando com como eu falei para vocês, um mundo com vários dados, né? Tipo, hoje as informações elas elas correm de uma forma que o ser humano não consegue controlar. Isso aí é bem simples, por exemplo, não sei quem tem aqui o Twitter, eu gosto muito de usar o Twitter. Acontece uma coisa, um segundo depois já é como é um trend topic e você já sabe, e a gente está lidando com essa chuva de informações também dentro da empresa.
E aí a gente vê o seguinte: como é que a empresa vai conseguir gerenciar esses dados que são dados complexos, que são dados confusos, que são dados grandes? Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar, por exemplo, que vocês são da área de qualidade de uma empresa como a Riachuelo, por exemplo, tá? E aí vocês lidam com a parte de clientes. Gente, quantos canais de informação os clientes têm para fazer alguma sugestão ou alguma crítica a Riachuelo? E eles podem fazer isso pelo saque de telefone, eles podem fazer isso pelo saque online, eles podem fazer isso presencialmente na loja, e isso de forma manual, porque tem algumas lojas que têm até mesmo tipo ainda aquelas folhinhas que os clientes reclamam, ou se não, algumas lojas já têm é, alguns totens digitais para que você dê uma sugestão. Você pode reclamar ainda pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, você pode reclamar também pelo site Reclame Aqui. Gente, vocês estão vendo a quantidade de locais diferentes que um mesmo dado e uma mesma informação eles podem estar? Como é que nós vamos criar um sistema de informação que absorva os dados que vêm de vários locais diferentes? Como é que nós vamos categorizar esses dados para que a gente possa tomar uma decisão? O Big Data é justamente isso, é a gente criar uma linguagem matemática, né? A gente criar alguns algoritmos para que a gente tenha uma melhor análise de dados qualitativos e que a gente possa transformar esses dados qualitativos em análises quantitativas para que a gente tome uma decisão dentro da empresa. E aí, é o ponto-chave que nós falamos. Se você compreender o seu cliente, né, se você tiver o controle desses dados, se você souber analisar essas informações, você vai ter a chave do sucesso para criar valor para esse cliente. E o que a gente vê hoje é que as empresas, eles estão com os setores de inteligência de mercado muito bem estruturado. E essa é uma profissão realmente que está em grande avanço. Se vocês forem ver, muitas vagas que tem aqui no estado de São Paulo é de inteligência de mercado, para que, de fato, a gente tenha profissional que saiba lidar com esses dados de clientes. E da mesma forma como dados de clientes, também nós vamos ter os dados internos da empresa. Né? Aí o Marlon ele falou que onde ele trabalha existe um equipamento que é chamado de ProdWin, e ele pega todos os dados da máquina e faz análise do OEE. E para cada problema em certa parte da máquina, uma quebra, uma parada, existe um código. É justamente isso. As máquinas elas já estão dotadas desses algoritmos que fazem essas análises. E justamente isso, né? O Big Data ele é usado para que a gente tome uma decisão em tempo real. Lá onde no trabalho do Marlon, ele vai saber exatamente onde está esse problema. E se a empresa ela tiver estruturado muito bem essa parte de análise de dados, nós vamos conseguir chegar em um conceito de uma análise preditiva, que ainda é um pouco meio que utópico, né? A gente fala muito manutenção proativa, manutenção corretiva, produtiva, mas a preditiva em si, né? Que é a gente entender o comportamento da máquina e a gente atuar antes que ela quebre, é muito complexo, não é? Porque esse diagnóstico é algo
muito, muito complexo. Quando a gente fala, é, Marlon, de TPM na área de manutenção, a gente está falando do conceito de manutenção produtiva total, não é? Não é ainda o conceito de preditiva. O preditiva é uma evolução. O preditiva é quando a gente é, consegue entender a máquina como um corpo humano mesmo, né? E que a gente entenda ela como um corpo, porque quando ela der algum sinal, por exemplo, que está com febre, a gente saiba o que pode acontecer e eu tenho que atuar para que ela não fique doente, que ela não quebre, ok? E aí a gente entra dentro do conceito de internet das coisas, não é? E a internet das coisas, como eu tinha falado para vocês, o Guilherme fez aqui uma pergunta. Estou me questionando sobre qual área seguir na engenharia de produção. Penso muito na vinda da indústria 4.0 e na diminuição de mão de obra, né, como na área de qualidade operacional e projetos. Você acha que está muito distante essa realidade? Olha, eu estou fazendo o meu doutorado, Guilherme, nessa área, né? Eu estou estudando a qualidade dentro da indústria 4.0. De uma forma geral, no Brasil, indústria 4.0 é algo muito tópico, tá? Tipo, nós estamos falando de um país, não é, que a maioria das empresas ainda não são automatizadas. Então é como se a gente ainda tivesse na indústria 2.5, vai, entendeu? Muitas indústrias elas não são automatizadas, então que dirá ser digitalizadas, né? Mas existem alguns segmentos, Guilherme, que eles já estão bem avançados, não é? Como a gente já sabe, né? Tipo, dentro da Revolução Industrial, a gente sempre fala do setor automobilístico, né? E realmente esse setor é um setor que está bem avançado. O setor farmacêutico está bem avançado. O setor de aviação está bem avançado. O setor agroindustrial que eu estou estudando está bem avançado. Então, existem alguns setores que eu digo para você que, olha, realmente se você quiser um futuro, Guilherme, estude a área de análise de dados, tá? Vá estudar os modelos matemáticos que você tenha o controle do processo. A visão que você tem de engenheiro de produção e lidando com a parte de análise de dados, com a parte de PO, a área de PO, gente, é uma área bastante importante dentro desse contexto, né? PO é justamente essa análise de dados. Então, o que eu digo para você é, quer uma área, pesquisa operacional, junto com a parte de estatística. E sim, né, a parte da impressão 3D, que é uma das tecnologias, ela está sendo super interessante. Inclusive, a gente vê na própria área de medicina, a gente já vê que, tipo, que existem vários órgãos feitos em 3D, e também no setor de civil, a gente vê várias casas já feitas em 3D. E, inclusive, não, uma realidade não muito distante da nossa, né? Avião feito na Embraer com, é, com 80% do seu avião em 3D. Isso é algo que, tipo assim, a gente não vai conseguir mudar essa realidade, ela veio para ficar.
Sim, Horácio, eu acredito que com essa pandemia, algumas indústrias, algumas empresas, elas adiantaram a indústria 4.0 como uma própria questão de sobrevivência. Mas, em termos gerais, muitas delas deixaram ela em segundo plano, porque não tinha realmente o capital de giro, não é, para que implantasse toda essa lógica. E sim, Marco, eu vi, existe realmente comida em 3D e é algo que eu quero ver muito, porque tipo, eu achei muito exótico, achei muito, enfim, eu não sei nem o que eu falo para vocês sobre, sobre isso. Então, a parte da indústria 4.0, como eu tinha falado já para vocês, o que é que nós temos de importantes, né? O termo em inglês é Internet of Things. Então, a internet das coisas, ela permite que essas coisas, né, que esses objetos, eles troquem informações entre si e colaborem com seus componentes inteligentes para que nós alcancemos objetivos comuns. E aí entra dentro até mesmo do que eu estava falando anteriormente com a professora Márcia, que hoje, tipo, a empresa ela tenta criar uma rede de internet que seja segura para ter essa troca de informação, né? E esses sistemas, né, o IoT, a ideia é que eles façam o monitoramento e a gestão desses meus objetos, né, que a gente controle a saúde deles, que a gente saiba exatamente o que eles estão fazendo. Então, a minha IoT, ela pode ser considerada como uma rede onde esses elementos interagem entre si e permitem uma é, conectividade real com alguns equipamentos, né? E aí, tipo assim, o lado bom também da internet das coisas é que os recursos, os produtos, eles são ligados, não é, em redes e os materiais e peças, eles podem estar localizados em qualquer lugar e a qualquer momento. E o que é que e o que é que isso realmente é interessante? Essa tecnologia ela permite que, por exemplo, alterações em ordens, uma flutuação na qualidade ou uma avaria no maquinário, ela seja tratada de uma forma mais rápida. Então, os produtos que estão conectados a essa rede, eles fornecem um feedback sobre o seu desempenho em todo o ciclo de vida e proporciona aos funcionários a realização de tarefas com maior eficiência e maior segurança, não é? E assim, gente, tipo, a gente criar uma fábrica utilizando o IoT é uma tendência que, sem dúvida, irá crescer nos últimos anos. Não é? Um dos principais problemas que nós temos no Brasil para que a gente, de fato, para que a gente, de fato, tipo, tenha essa consolidação é a gente ter a infraestrutura. A gente não tem uma internet 4G, 5G, em alguns lugares já está em 7G. A gente não tem nem um 3G bom. Então, como é que eu vou criar uma internet que suporte uma troca de dados entre máquinas em uma empresa? Gente, é completamente complexo isso. É muito difícil. A gente está em um país que tem um sério problema de infraestrutura básica, que as empresas elas não conseguem fazer isso. Por exemplo, se uma empresa ela fosse aqui minerar uma Bitcoin, se nós em São Carlos
nós tivéssemos uma empresa que atuasse com isso, né, com essa mineração, iria cair a energia da cidade. A gente não tem uma rede que suporta muita troca de dados. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, tive vários dias que eu não consegui dar aula porque minha internet caiu. Minha internet de fio, de cabo caiu. E eu dei aula no 3G do celular. Porque muita gente usando a internet ao mesmo tempo, nós não temos uma infraestrutura adequada para isso. Então, E como é. Oi, Márcia, pode falar. não, eu queria simplesmente compartilhar com você que eu acho que todos os professores aqui, né, eu, Gabriel, Silvana, professora Ivana também, a gente já passou por isso, Gabriel, Luciano, essa dificuldade com a internet também. Ela oscila ou simplesmente somos desconectados, né? E olha, Márcia, que nós estamos usando coisas simples, né? É tipo, é para dar uma aula. E dentro da indústria, que a gente precisa de uma internet que faça uma análise de vários dados. É Sim, algo muito complexo, né? É um sim. ambiente que nós nem temos noção do que é que se tem. Obrigada, Luciano. E aí a gente, né, entra dentro desse contexto, só explicando até uma coisinha que a Márcia falou, né? A internet das coisas ela surgiu como uma forma de conectar os meus leitores RFID à internet. Não sei se vocês já ouviram falar, né, nesse termo RFID, mas o RFID ele é uma é tipo uma tag, vamos falar que é como se fosse um código de barras que a gente faz um monitoramento tipo de uma rota, entendeu? Então o produto ele tem essa tag e a gente consegue saber onde é que ele está. Então, quando você faz o rastreio, por exemplo, de um produto pelos correios, é uma lógica prematura desse código de barras inteligente, e a ideia é que as empresas elas avançaram de tal forma com que você hoje saiba exatamente onde o produto está. Então, tipo, por exemplo, que o produto ele está em uma estrada entre São Carlos e São Paulo, não é? Ou se não, algumas empresas elas estão avançando de uma forma com que a gente tenha essas tags nos próprios produtos e você saiba em que etapa de produção está o seu pedido. Existem alguns projetos, não é, para que os clientes eles tenham esse controle de saber onde está o seu pedido para que eles possam fazer uma mudança. Então, por exemplo, eu quis que o meu carro ele fosse de cor, sei lá, preta. E eu comprei um carro de cor preta. Eu vejo lá que ele não chegou na parte de pintura ainda. Então eu posso entrar em contato com a empresa e falar: olha, em vez de fazer preto, eu quero no carro vermelho. Muda. Existe como eu mudar? Então as empresas elas estão querendo entrar nessa é, revolução, né? Para que a gente saiba de fato onde está cada produto que se tem. Uma outra tecnologia que é bem usada é a área da simulação. E aí até tem um termo que é muito usado chamado digital twin, né? Ou seja, o meu gêmeo digital. E o que é esse digital twin, gente? O digital twin é justamente a gente pensar em um gêmeo digital para cada objeto dentro da empresa. Então, por exemplo, nós vamos querer simular uma linha de produção. A gente faz isso de uma forma. Vocês já viram, acho, a simulação dentro da faculdade, vocês devem ter visto algo como o Arena, o Flexim, por exemplo, que a gente consegue fazer a simulação de um processo, e a gente vê, por exemplo, em teoria das filas, se
tem algum gargalo ou não, algo do tipo. Nós estamos falando agora de uma evolução. Estamos falando de a gente criar dentro da empresa um ambiente para que tudo que nós temos de forma física a gente consiga ter esse gêmeo digital. Então, é uma tecnologia inovadora que cria projetos e fábricas, né, e fabrica produtos sustentáveis em velocidades além do que a gente imagina. E quanto mais complexo um produto e suas operações de fabricação são, mais valiosas vão ser essas minhas manufaturas digitais. E qual é o, tipo assim, qual é o ganho da gente fazer a simulação? Gente, otimização de tempo, tá? A ideia da gente criar uma simulação complexa como essa é que a gente faça uma análise mais completa das mudanças e procedimentos da configuração de sistemas sem a necessidade de implantar as mesmas no ambiente real. Então, o que é isso? Eu vou lá, vou querer saber. Olha, Gabriel, eu estou aqui com você dentro da minha empresa e eu quero saber se com a mudança de uma máquina X para uma máquina Y, ela vai ter de fato um ganho de, de, de produtividade. Então, a gente vai simular, a gente vai criar um gêmeo digital desta máquina com as mesmas configurações e a gente vai conseguir entender como é que essa máquina ela vai funcionar na realidade. Mas aí eu acho que vocês já veem que é uma realidade bastante complexa, né? E nós temos que ter um cenário de dados bastante robusto e que eu consiga de fato simular todas essas minhas variáveis dentro da empresa. Então, o desafio para que a gente crie um gêmeo digital é o nível ideal de detalhes para a modelagem do modelo desse gêmeo. Né? Em uma modelagem simples, por exemplo, a gente não consegue produzir o valor que é prometido por um gêmeo digital. O gêmeo digital, a gente vai conseguir compreender as próprias especificidades e perdas de ganho de uma máquina. Alguém ia falar. Luciano, um minuto só. Pelo que entendi, essa simulação de gênio digital seria reproduzir exatamente o sistema real. Isso mesmo. E a simulação de hoje, com Arena, Flexin, etc., ainda não consegue. É isso? Não, é isso mesmo. Ela não consegue. Tá. Então, o gênio digital seria reproduzir todas as características do mundo real. Isso. Todas as máquinas, todas as pessoas e os produtos. Mas isso ainda é utópico no momento. Olha, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Já tem isso implantado. Tá. Mas, assim, é um nível de detalhamento de software que para a gente é ainda algo muito, muito complexo de lidar, Silvana. Mas, sim, já tem algumas tecnologias que conseguem criar, de fato, esse mundo digital. Mas a nível de Europa, isso já está disseminado ou ainda é experimental? Olha, em algumas áreas ela já está bem disseminada, né? Na área de automobilística, na área de farmácia, na área médica em geral, está bem. Mas também em alguns países, tipo, por exemplo, Alemanha, Finlândia, não é algo que está bem disseminado, não é? Ainda para a maioria das empresas e países é utópico. Entendi.
Tá? Porque assim, Silvana, o que é a parte mais complicada é a gente entender quais serão os dados de entrada. A gente, quando faz algo na arena, já é difícil, né? A gente Uhum. fica, a gente fica, Extremamente nossa, complicado, é isso que eu tô aqui, é extremamente complicado. Você entra com poucos dados e já traz uma complexidade para o sistema. então, imagina a gente estar fazendo isso com todas as máquinas da empresa. No meu doutorado, como eu falei, eu estou atuando dentro da agroindústria. E eu estou estudando algumas empresas, né, do setor de cana, e eles fazem até o digital twin, mas é exemplo de uma máquina de um processo. Eles escolhem o processo crítico e eles querem avaliar aquela máquina. Realmente, Silvana, dá certo. É algo incrível quando a gente vê. Fala, nossa, tipo assim, vocês realmente, a simulação, ela dá algo bem próximo da realidade, com um erro de 0,05, Nossa, entendeu? impressionante. E isso aí é uma coisa que a gente vai, tipo, a gente vai estar tendo como engenheiro de produção que atuar muito bem. Então, é um campo muito bom para a gente. Uhum. Entendi, entendi. Obrigada. De nada, Silvana. Então, aqui, gente, é mais um passo a passo de como é que nós vamos fazer, não é? O Digital Twin. Então, o primeiro passo da gente seria imaginar e listar um conjunto de cenários que poderiam se beneficiar com um gêmeo digital. Então, por exemplo, a gente vai pensar, o produto ou o processo ele é crítico. Então, vamos fazer isso. O segundo passo seria a gente identificar a configuração digital do processo, considerando os fatores operacionais e organizacionais que influenciam ele, né? O próximo passo seria, de fato, criar um piloto, usando alguns ciclos interativos, usando o Scrum, alguma modelagem ágil, para que a gente consiga gerenciar os riscos, né, de maneira proativa. O quarto passo seria quando a gente aprovado o piloto, a gente iria industrializar, ou seja, iria implantar de fato dentro da empresa. O quinto, quando essa minha implantação ela foi bem sucedida, a gente vai partir para a escala, né? Ou seja, nós vamos expandir o gêmeo digital para outras áreas, outros processos dentro da empresa. E a sexta e última fase seria monitorar os resultados obtidos pela implantação do gêmeo digital. E a gente vai, tipo, avaliar, por exemplo, teve uma redução de tempo de ciclo, teve um aumento de produtividade, teve uma diminuição de falha de qualidade. Então, a gente vai ver qual foi o ganho, de fato, que teve com ele. Gostaria de saber se esses conceitos eles são utilizados em sistemas de abastecimento de água, como na produção de água potável. Olha, Ivana, no caso seguinte, sim, né, todos esses conceitos, eles podem ser usados em qualquer empresa, né, em qualquer empresa, quer que seja, quer ela ser industrial ou de serviços, né? Então, sim, a gente pode usar isso, mas, por exemplo, eu não tenho muita informação para, para falar com você, Ivana, sobre isso, porque não é a minha área de estudo. Mas sim, a gente pode fazer um controle de perda, de redução de água, a gente pode querer analisar melhor, ver melhor esses dados para chegar em um bom resultado. Aí a gente entra na parte de robôs autônomos, e aí, nossa, o tempo está acabando. Vou tentar ir mais rápido, tá, pessoal? Desculpa pela minha demora, eu sou um pouco prolixo. Vou tentar ser mais rápido aqui para vocês.
a gente entra na parte dos sistemas autônomos. Então, os sistemas autônomos dentro do conceito da indústria 4.0 são os sistemas automatizados, né? Então, que vai incluir um sensor, vai incluir atuador, um controlador, com o poder de execução de tarefas de forma contínua, né? E desenhado para resolver os problemas do chão de fábrica. Então, o sistema autônomo, ele tem como uma característica básica a flexibilidade e cooperação, não é? E o uso dos sistemas em automação industrial, ele pode melhorar a produtividade, pode melhorar a qualidade do produto e criar uma indústria de fato inteligente, não é? E aí, quando a gente fala dessa indústria inteligente, a gente entra dentro do contexto de inteligência artificial, que eu já tinha falado para vocês, né? Que é quando a gente consegue criar um programa que ele tenha habilidade de aprender, não é? E tipo, e reagir como humano. Aí a gente vai algo para mais profundo, por exemplo, o machine learning, que seriam algoritmos que eles vão ter habilidades de aprender sem ser tipo, explicitamente programado. Então a gente vai construir um robô que ele vai ter a habilidade de aprender sozinho, né? Que é, por exemplo, o caso da Siri, né? O Siri, quando a gente fala no iPhone, ele vai ter uma habilidade de aprender com essa interação com o dono, né, comigo, e vai me responder de uma forma melhor. E por último, aí a gente vai ter o Deep Learning, que aí é um conceito bem mais complexo, né? O Deep Learning é quando a gente cria uma máquina que ela vai ter uma rede neural artificial bem próximo do ser humano e ele vai realmente reagir de uma forma bem mais reagir de uma forma bem mais natural, como se fosse de fato um ser humano fazendo. Então isso é algo bem complexo mesmo de ser atingido. Vamos ter a manufatura aditiva, né? Que, como falou o Guilherme, já é a parte da nossa impressão em 3D. Então, a gente, tipo, isso aí é uma realidade que veio para ficar, não é? A modelagem em 3D, geralmente a gente vai construir um produto, né, de camada sobre camada, ao contrário da minha usinagem feita de forma tradicional. Ou seja, nós vamos produzir os objetos a partir de um modelo digital, usando umas ferramentas de colocação de material controlada e operada digitalmente, né? Essa técnica, né, de fabricação, ela sofreu um desenvolvimento muito grande e o seu papel ele está muito vinculado agora na parte de criação de produtos. Então, hoje, quando a gente fala no contexto de protótipos dentro da empresa, ou a gente faz um protótipo digital, ou a gente cria um 3D dele, né? As empresas elas não estão mais querendo fazer isso porque é algo que vai ser muito mais barato, não é? E é algo que vai ser muito rápido, né? A ideia é essa. Então, quando a gente faz uma impressão em 3D, a gente comprova os conceitos incorporados no design e permite obter algumas pequenas amostras sem que a gente desperdice material, o que ele conclui em uma economia, além da gente focar o consumidor para aumentar o nível de customização, que é justamente aquilo que a gente estava falando, né?
que a gente quer criar uma manufatura inteligente que permite obter os resultados que tenha vantagem para a empresa e para os clientes. E isso aí vão ter vários ganhos na área de produção, vários ganhos na área de qualidade, né? A gente vai diminuir o tempo de operação da empresa, vai diminuir falhas de qualidade pela padronização e pela automatização da produção. Ok? Um ponto super legal também de nós estarmos falando aqui é a realidade aumentada, né? A realidade aumentada, ela é uma tecnologia cada vez mais útil para os operadores que trabalham no chão de fábrica, né? Porque ele combina elementos do mundo real adquiridos usando diferentes técnicas de visão computacional com elementos gerados pelo computador. Então, a gente vai conhecer o comportamento do objeto do estudo em um ambiente, né? E, assim, a realidade aumentada é considerada um elemento importante da fábrica inteligente para a execução de operações. Aqui eu tenho um vídeo bem rapidinho, que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Luciano. Já está acabando o tempo, né? Não é por isso. O Antônio, ele depois ele tem uma perguntinha aqui, Antônio, no chat. Tudo bem. Eu vi agora. Eu vou Ô, falar sobre Luciano, isso. fique tranquilo quanto ao tempo, tá? Porque o pessoal, né, tiver nos perguntas, então fique tranquilo, não precisa acelerar, o assunto está muito interessante, então fique tranquilo. Ok, obrigado. Vou mostrar aqui então para vocês um vídeo que eu acho super legal. Deixa eu mostrar aqui. Ó, esse daqui é um vídeo que ele mostra uma startup de realidade aumentada que lida na área de manutenção. Então, ó, a ideia é que a gente faça, eu vou até voltar aqui bem rapidinho para vocês verem de novo. É chamada GoEpic, esse aplicativo. Então, o GoEpic é um aplicativo que vai ajudar, vai auxiliar na parte de inspeção e manutenção. Então, ó, só para vocês verem, você clica no celular e aí, tipo, você vê, eu estou com sapato, estou com óculos, estou com os EPIs. Beleza, então eu posso iniciar. E aí a ideia é que você pegue o celular, vá para onde você está querendo ver a análise, né? Então você conecta, você sabe, e aí, ó, ele com a realidade aumentada, ele vai ensinar para você como você deve operar a máquina. Então, isso daqui é algo que está sendo usado por muitas indústrias, por muitas empresas, para que evite o erro. Esse aqui é só um exemplo bem simples que eu mostrei para vocês e que eu achei muito bom, porque é algo que, tipo assim, a aplicação dela não é algo muito complexo, né, gente? E ele ajuda muito. E aí, até entrando um pouco no que falou o Antônio, não é? O uso, Antônio, da realidade aumentada, ela vai permitir que o operador ele tenha uma melhor compreensão e funcionamento dos processos e ele vai ter uma forma de ensinar. Tipo assim, eu vou falar com o operador para ele fazer o processo de uma forma
digamos, melhor. E aí o seguinte, ele também ele pode ser uma maneira perfeita de representar informações relevantes para os técnicos e trabalhadores da empresa. Então, eles vão observar informações em tempo real do que está sendo realizado na empresa, e ele é adequado também para que eu forneça informações sobre o problema que uma máquina está passando, tá? Ele é, de fato, tem os maiores ganhos com esse contexto, ok? E aqui é um exemplo, eu acho bem clássico. Há uns 3, 4 anos atrás, isso virou realmente uma febre, né? E, tipo, e foi um dos maiores exemplos de realidade aumentada que nós tivemos de sucesso no mundo, né? O Pokémon Go, a gente podia caçar o Pokémon dentro de casa, e aí, por exemplo, aí num parque, enfim, era algo que de fato teve um grande ganho com isso. Os sistemas integrados, né, estamos já quase acabando as tecnologias, mas a ideia central é que, tipo assim, a gente integrar os sistemas é criar um cenário colaborativo entre engenharia, entre a produção, os fornecedores, marketing, operação de cadeias de suprimentos, né, considerando os níveis de automação e fluxo de informação. Então, a integração do sistema, elemento base, para que seja possível que a gente implemente a indústria 4.0, tá? Quando a gente fala de integração, existem dois tipos, tá? A integração que a gente chama vertical e a horizontal. A vertical, ela é uma integração que se utiliza dos sistemas cyberfísicos para garantir com que essas empresas elas consigam se adaptar de forma ágil a algumas alterações nos níveis de demanda ou de estoque, né? Então, as empresas agora inteligentes, né, elas vão se estruturar e possibilitar a produção específica de consumidores. Então, isso demanda com que os dados dos setores da empresa eles sejam integrados. E aí a gente pensa, né, de uma forma vertical na minha empresa toda integrada e horizontal seria a visão de uma integração das redes da minha cadeia de valor. Então, a integração em tempo real, ele possibilita uma visão holística integrada, né, e possibilita um nível de flexibilidade. E aí ele vai responder de forma mais rápida a problemas e falhas na empresa, ele vai facilitar uma melhor otimização na cadeia de suprimentos. Então, a ideia desse tipo de integração entre clientes e parceiros, eles podem me dar vários modelos de negócios que são ótimos para a empresa, porque a partir dessa minha integração horizontal, espera-se que alguma adaptação específica do cliente ele possa ser feita em qualquer etapa do processo produtivo, como eu tenho falado para vocês que algumas empresas elas já adotam, não é? Que o cliente ele saiba em qual etapa está o seu produto e ele possa pedir alguma alteração no processo, ou que ele está, ou o subsequente. Então, assim, o fator de qualidade, de tempo, de risco da empresa vai ser algo muito dinâmico, né? E aqui é só alguns elementos que eu já tinha, que eu já falei para vocês, que depois vocês podem estar
olhando. Isso aqui não ficou muito boa, né? Parte de computação em nuvem, né? Mas assim, computação em nuvem é a coisa mais simples que tem, gente. A ideia geral da computação em nuvem é o quê? Assim, a computação em nuvem é a tecnologia que auxilia de fato que a gente implante a indústria 4.0, tá? Então, a importância da computação em nuvem está na prestação dos serviços que podem ser acessados globalmente pela internet. Então, todos os meus dados, eles estão na minha nuvem, e isso faz com que eu apresente os dados assim para qualquer gerente, dono de empresa, em tempo real, e uma tomada de decisão ela seja feita de forma assertiva, ok? Então, a operação de uma empresa, né, a gente sabe que exigem inúmeras tomadas de decisão, e aí a gente vai estar com base, né, tipo assim, a ideia da gente estar com os dados na nuvem, ela vai ajudar muito nessa nossa análise. E, por fim, a gente tem a última tecnologia, que é a segurança cibernética. Me tira uma dúvida, alguém aqui já ouviu falar, a série ela acabou ano passado, se não me engano, Game of Thrones? Certo. Vocês lembram, então, que não na última temporada, não na oitava, mas na sétima temporada, teve um ataque de hacker lá na HBO, e eles vazaram todos os dados, os episódios. Vocês lembram disso? E isso foi o quê? Isso foi algo extremamente complicado, porque, gente, imagina, estamos falando da HBO, que é um dos maiores canais do mundo, estamos falando da série que foi mais rentável da história, a série que tinha a maior audiência online, né, tipo, ao vivo, e audiência também pirata. E os hackers conseguiram roubar todos os episódios, né? A HBO podia ter tido um dos piores resultados da história, mas o que foi que teve? Os fãs da série, como eu, por exemplo, eu vi os episódios como é pirata, não acreditava que aquilo era verdade, e ainda assim vi ao vivo. E isso fez o quê? Esse ataque fez com que a série ainda tivesse a maior audiência da história. Mas isso nos alertou o quê? Poxa, se uma empresa como ela, a HBO, não tem uma segurança dos dados que estão na nuvem, imagina a empresa do seu Zé, aqui de São Carlos. Nós temos que estruturar a empresa de tal forma com que os meus dados eles sejam seguros. Então, a segurança, como é? Cibernética, ele surge como uma resposta do avanço dos sistemas operacionais que se utilizam da internet para a sua operação. Lá no início, eu falei para vocês, até como uma resposta para a Márcia, que muitas empresas elas encontram uma outra banda de internet. Por quê? Para justamente ter uma maior segurança nos dados que vão ser enviados. Eu iniciei para vocês falando, né? O maior, digamos, ativo hoje das empresas são os meus dados e informações, né? As empresas que são mais valiosas são aquelas que lidam com essas informações. Google, Facebook, Twitter, a própria Apple. Imagina se vocês conseguirem entrar, por exemplo, no sistema da Apple e roubar os dados do novo iPhone. Imagina se vocês entrarem no sistema da Coca-Cola e roubarem a fórmula dele.
Vocês estão vendo, tipo assim, a importância que a gente tem de criar um sistema que seja realmente seguro? Oi, Márcia, você vai falar alguma coisa? Não, eu queria só comentar que realmente, né, e isso é um tema super atual, né, que os dados do Google, né, a segurança, né, dos dados, isso hoje está em pauta, né, tá uma briga, né, na verdade, na justiça isso, né. Então, a gente, e tipo assim, isso a gente vê só a importância das empresas terem o sistema mesmo. Então, a gente criar, né, um sistema que a gente consiga diminuir o risco de ataques, não é? E cibernéticos, e a gente saiba quais são as nossas, os pontos fracos, né, do nosso sistema e saiba, de fato, atuar nele. Então, essas são algumas tecnologias. Eu vou encerrar aqui com vocês falando um pouco. Eu não sei se vocês já ouviram falar no blockchain, né, pessoal? Assim, o blockchain, ele é um dos maiores casos assim que a gente vê hoje de segurança de dados, né? Não sei se vocês sabem o que é, né, o blockchain. Mas, na verdade, o blockchain, ele é, é uma cadeia de segurança quando a gente fala de bitcoins. Alguém já ouviu falar nisso? Eu não entendo nada disso aí, não, eu não sei, Luciano, Não sabe? eu Não, tudo não. bem. Então vamos lá, né? O que é agora que nós vamos tentar, vamos assim tentar explicar o blockchain de uma forma um pouco mais simples para vocês. O blockchain, ele é uma cadeia de blocos. Então, vamos falar assim, é uma lista crescente de registros. Esses registros, eles são chamados de blocos, que são vinculados, eles são protegidos usando criptografia. Cada bloco, ele contém um hash do meu bloco anterior. Então, assim, um registro de data, hora, dado de assim, uma transação. Então, vamos imaginar que nós estivéssemos vendendo, por exemplo, o Rafael, ele vai estar vendendo um Bitcoin para mim. Quando eu compro o Bitcoin do Rafael, no blockchain vai ter a hora que eu comprei, né? Os dados de quem eu comprei. Então, um blockchain, ele é resistente à modificação dos dados, não é? Então, tipo assim, ele é como se fosse um livro aberto que pode registrar uma transação entre duas partes de maneira eficiente e permanente. Para o uso como um livro-razão, não é? Um blockchain ele é gerenciado por uma rede P2P que adere de forma coletiva a um protocolo de comunicação entre os nós. E aí uma coisa importante, uma vez registrado, os dados em qualquer bloco não podem ser alterados de forma retroativa sem alteração de todos os blocos subsequentes, o que requer um conluio da maioria da rede. Então a ideia é o quê? Gente, se eu comprar um Bitcoin, eu vou saber exatamente de onde foi que ele surgiu e quem foi que comprou e quem passou para quem. Isso aí também a gente vê, por exemplo, qual é uma outra empresa que, tipo assim, faz muito bem a parte de como é segurança dos dados. Gente, WhatsApp. WhatsApp é impossível de vocês obterem informações pela justiça, porque uma conversa ela é
criptografada e não consegue quebrar. Né? Até o momento não teve nenhum hack no mundo que conseguiu quebrar essa proteção deles. Então, muitas empresas elas estão estruturando os seus sistemas com com esses algoritmos que são criptografados. E por fim, eu trago alguns dados para vocês aqui. Esse aqui é uma pesquisa um pouquinho antiga, tá, gente? Mas é a última que se fez no Brasil, de 2016, né? Ela foi feita pela CNI, que ela mostra o cenário da indústria no Brasil. E não mudou muito o que se tem hoje. De uma forma geral, o que é que se tem? Algumas barreiras que nós temos, não é, internas, ou seja, o que é que faz com que as empresas elas não adotem indústria 4.0? Né? A primeira barreira, que é a mais comum, é o alto custo para que você implemente. Realmente, né? Você implementar indústria 4.0 é algo caro. Mas o que é que se tem aí que eu vejo como sendo algo muito crítico? Gente, não existe uma clareza na definição do retorno sobre o investimento. O povo não sabe o que é indústria 4.0. Se não sabe o que é, eu vou lá querer investir em algo que eu não sei. A própria estrutura e cultura da empresa, ela não é uma cultura, ela não tem uma estrutura flexível e ela não tem uma cultura organizacional boa para que eu implemente isso. E além disso, tem alguns outros tópicos que são importantes, né? Que é a dificuldade para integrar as novas tecnologias e softwares. A gente não sabe como fazer isso. A gente não sabe como é que a gente pega, meu Deus do céu, eu vou agora querer implantar um IoT e vou querer implantar agora impressão 3D. E agora, como é que eu faço isso? Ninguém sabe. Mas, além disso, eles falaram alguns pontos para a gente importantes. Quais são as barreiras externas que dificultam a adoção? As empresas falaram, né, de forma geral, falta de trabalhador qualificado. Nós não temos mão de obra no Brasil hoje que saiba atuar com indústria 4.0, e isso é uma realidade. Segundo, infra de TI fraquíssima. Como eu falei para vocês, a gente não tem nem internet 2G bom, 3G bom. Imagina a gente criar IoT dentro de uma empresa. O terceiro, dificuldade para identificar uma tecnologia e parceiro. É chegar e falar, poxa, a minha empresa está com esse problema. Eu vou implantar o quê? Eu vou implantar IoT? Eu não sei nem o que é IoT. E imagina eu identificar uma tecnologia, uma empresa que implemente algo na minha, se eu nem sei o que é. Não é? E também a ausência de linhas de financiamento. Nós não temos linhas de crédito específicas no Brasil. Já melhorou um pouco, né? Mas ele melhorou no conceito de startups, não de indústrias de base. E além disso, falou aqui algo bem interessante. Eu não. Os donos de empresas acham que o mercado ainda não está preparado, né? Ou seja, que os clientes e fornecedores não estão preparados para esses avanços, então não vai implementar. E o melhor que teve foi que o que teve mais resposta eu não sei que barreira externa dificulta a adoção das minhas da indústria 4.0. Isso só mostra o quanto a gente está, não é? Aqui, por exemplo, ele mostra também algumas medidas do governo, né?
que o pessoal acha que ele tem que ser. Então, de forma geral, investir em infra digital, internet banda larga, em sensor no Brasil, investir em novos modelos de educação e treinamento e linhas de financiamento específicas. No Brasil, a gente já sabe que a pesquisa não é alinhada com o mercado. E isso é muito difícil, porque o que se tem? Gente, nós temos muitos estudos incríveis internos, mas a gente tem também muitas empresas excelentes e a gente não conversa. Então, enquanto o mercado não conversar com a academia e vice-versa, a gente não vai conseguir chegar a um nível de indústria 4.0 realmente boa. E aqui são só alguns exemplos de indústrias que estão muito bem avançadas no Brasil, né? A parte de farmacêutico, a parte de informática, de eletrônicos, de maquinários, de veículos automotores, e em geral quem é ruim é a parte de alimentos, de bebidas, de produtos têxteis, de calçados, de madeira. Então, as indústrias que lidam com produtos físicos em si, e que eles não têm, não é, um histórico de tecnologia, elas não estão bem hoje na indústria 4.0. Luciano, então, no Brasil realmente não, aqui, né, complica um pouco, porque, né, nós somos, né, o agronegócio aqui é forte, somos, né, exportadores de commodities, então, né, isso aqui acho que vai demorar um pouquinho, né? Vai. Aqui tem o meu contato, né? Alguém quiser o meu WhatsApp, o meu e-mail, falar sobre o tipo, mas até mesmo falando, Fernanda, sobre isso, né? Aqui a gente fala, existe um programa do governo chamado Brasil 2027, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui para ver se eu não estou falando besteira. Esse programa do Brasil 2027, deixa eu só. Pronto. Indústria 2027. Ele é um programa do governo federal que justamente ele chega e ele fala, até eu estou aqui mostrando para vocês na tela, minha internet está lenta, mas ele fala o seguinte, ó, a ideia do governo federal é que em 2027 nós tenhamos a primeira indústria 4.0 do Brasil. Então, olha aí, na previsão do governo, em 2027, nós vamos ter a primeira indústria com conceito assim. Acho que ele não estava contando com a pandemia, né, Luciano? Acho que ele esqueceu, não estava na conta essa pandemia que deu. Tava não. E agora, coloca aí 2040, coloca 2050, como eu disse para vocês, né? Em geral, a gente nem está na indústria no 3.0. A gente está algo entre o 2 e o 3. Imagina falar do 4, sabe? Nossa, mas eu também nunca havia visto esse projeto, não, né? Não ouvi falar. Esse projeto, pessoal, é um projeto muito interessante que é feito pela CNI, sabe? E que, tipo assim, eles mostram exatamente, eles têm um plano muito bom de desenvolvimento da indústria 4.0 no Brasil. É excelente. E até aqui eles falam várias inovações. Vocês podem entrar depois no site aqui, eu vou deixar aqui para vocês, e é algo muito bom, mas a gente está muito longe dessa realidade, infelizmente. Eu passei muito tempo, Márcia, me desculpa, né? Mas eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram por falar um pouco
mais sobre esse assunto, né? Ele é algo muito grande, é algo muito complexo, mas enfim, espero que vocês tenham gostado e fica aqui aberto para dúvidas, se alguém tiver. Turma, vocês gostariam de fazer perguntas para o Luciano? Eu acho que o Luciano, como ele está de apresentador, ele poderia enviar a apresentação pelo chat mesmo, apertando clipes ali né? Aí já acessaria já iria pelo chat, a gente testaria o IoT do sistema. Vamos ver, eu já tô enviando aqui, Gabriel. Vamos ver se vai dar certo. Olha aí, mandei aí para vocês. Veja aí se vai dar quem certo. Quem quiser baixar aí, ó, deu certo. Olha só. A internet das coisas. Aí, ficou ótimo. Turma, vocês gostariam de fazer perguntas para o Luciano? Eu sei que durante a apresentação vocês fizeram. E o Rafael, Luciano colocou, o Rafael trabalha numa empresa aqui de São Carlos, né, que faz máquinas agrícolas, né? Então, eu acho que, né, Rafael, eu acho que vai demorar ainda um pouquinho para chegar na empresa, mas dentro dos equipamentos, né, dessas máquinas, já existe, né, alguma tecnologia embarcar, né? A agroindústria, Márcia, ela está realmente, como ele falou, está bombando. É a minha área de estudo do meu doutorado, e eu digo para você, eu fico impressionado como o setor agroindustrial, ele é extremamente avançado em tecnologias que a gente nem pensava que poderia ter aqui no Brasil. Então, eles fazem o Digital Twin, eles têm IoT próprio, sabe? Tipo assim, eles investem muito, sabe? Eles têm máquinas inteligentes, o uso de drones é algo incrível. Quem puder estudar melhor sobre a agroindústria 4.0, que é chamada de canavial 4.0, é algo incrível e com empresas muito boas aqui, viu, gente? Em Ribeirão Preto, inúmeras empresas aqui na região que está precisando muito de profissional capacitado para isso. Nossa, excelente, Luciano, porque você viu, né? Surgiram algumas dúvidas, né, sobre o futuro, o que estudar, né? E você, nossa, foi excelente. Eu acho que o pessoal deu um norte aí, né, para os alunos. Espero mesmo. Não, foi excelente. Turma, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Tem alguns alunos digitando, vamos esperar um pouquinho. A lista, Marlon, fique sossegado, a professora já fez a chamada, já fez o levantamento dos presentes, ok? Fique tranquilo. Vocês não querem abrir o microfone para fazer perguntas? O Horácio deixou um link aí para vocês, né? Colocarem a avaliação do simpósio, ok? Então, deixa eu ver se estão vindo perguntas ou só os agradecimentos. Estamos tranquilos? Então, ok, obrigada, turma, pelo feedback. Luciano, gostaria de agradecer muito a sua apresentação, porque aqui nós estamos finalizando também o simpósio, né? E encerrando, né, com essa sua apresentação que foi alto nível, né? Uma excelente palestra, eu adorei, porque eu aprendi muito, apesar que o meu conhecimento na indústria 4.0 era pequena, mas eu fiquei muito agora curiosa, né, para estudar um pouquinho mais, para, né, entender esse mundo, e eu acho que foi excelente, porque os alunos, eles
eu acho que realmente abriu uma nova perspectiva para os alunos, porque realmente eles, porque nós temos alunos aqui, né, do quarto, do sexto, do oitavo e já os formandos, né, então eu achei que foi excelente, porque você, acho que conseguiu, né, desde do pessoal que está saindo, do pessoal que está no meio ou no início do curso, né, ter uma visão que nossa, é um assunto tão atual que todo mundo fala, né, sobre a indústria 4.0, mas realmente saber, né, o que é isso, como que é ela, né, no dia a dia de uma empresa. Eu achei que foi excelente. Eu agradeço muito pela sua presença, Gabriel, obrigada por ter trazido o professor Luciano. Muito obrigado a vocês. Foi excelente. Eu agradeço também a presença da Silvana, da professora Silvana, da professora Ivana. Obrigada. Agradeço a presença de todos os alunos. Agradeço a presença da a minha comissão, que sem ela esse simpósio não sairia. Mais uma vez, Otávio, Horácio e o Guilherme, muito obrigada. Luciano, espero que o ano que vem nós possamos nos encontrar pessoalmente no próximo simpósio da produção. Muito obrigada por você ter aceito esse convite. Eu que agradeço ao convite, foi muito bom. Muito obrigada a todos pela presença. Então, aqui nós vamos encerrando o simpósio. Alguém gostaria de... Podemos ainda conversar mais um pouquinho, mas se não, eu agradeço mais uma vez a todos. Muito obrigada a todos. Eu só gostaria de finalizar, a coordenadora, a Regina, ela pediu para que eu agradecesse todos, ao Luciano, ao Gabriel, a professora Ivana, a professora Silvana, porque infelizmente hoje ela não pôde estar conosco, mas ela deixa para eu, né, finalizar e agradecer a todos vocês. Luciana está disponível, se alguém tiver alguma dúvida, senão agradeço a todos vocês, muito obrigada. Esse simpósio é feito para vocês, então espero que vocês tenham gostado. Por favor, acesse a avaliação para dar um feedback para a gente cada vez melhorar mais. Boa noite a todos, muito obrigada e até o próximo simpósio. Boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado pelas perguntas, viu, turma? Vamos encerrando, então, nosso simpósio. E o ano que vem, turma, partiremos para o 13º simpósio. Obrigada a todos. Tudo bem, Rafael. Uma hora você poderia trocar, né, algumas ideias com o Luciano, porque, né, Luciano, o foco do seu estudo é o agronegócio, é isso, não é?
Isso mesmo. E aí, se quiserem falar comigo, é só mandar e-mail para mim, como eu já anotei aqui, né? Ou o WhatsApp, que aí eu estou disponível para dúvidas. Muito obrigada, Luciano, mais Nada. uma vez. Agradeço imensamente a sua participação. Boa noite a todos. A professora vai encerrar a sala. Luciano, posso encerrar? Pode sim, claro. Então, muito obrigada, turma. Boa noite a todos e até o próximo simpósio.